Bom dia, meus amigos. Já amanheceu e Deus colocou em nossas mãos a grandeza da vida e a oportunidade de começar mais um dia na sua presença. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 219, que diz o seguinte: era difícil encontrar remédio para aquela mulher. O médico já examinara o suficiente, mas a todo remédio que indicava, recebia respostas como esta: este já tomei, não fez efeito. Este outro me faz perder o sono. Este me dá tonturas. Este me deixa nervosa. Por que não fabricam remédios melhores? A senhora reclama de várias doenças, dizia ao médico. Mas seu caso não é de remédio. Pare de se ver como doente e se curará. Ela soltou um olhar de revolta e, descrente de si, bateu em retirada, atrás de outro médico. Quem joga lixo para dentro de si acaba sufocado no mau cheiro. Meus amigos, a mensagem de hoje, o capítulo do Evangelho de hoje é o de número 7. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o primeiro. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta
contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é deste mundo, físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso consideram como pobre de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia encontrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dará a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que assim seja. Obrigada, Pai eterno, por mais um dia de nossas vidas, pelo merecimento de estarmos aqui em oração, pelos teus ensinamentos, que possamos refletir sobre esta passagem. Nos ajuda, Senhor, nos ilumine, nos dê força suficiente para lutarmos dia a dia. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, principalmente aqueles que ainda não vos conhecem. Abençoa nossa família, nossos amigos, parentes, vizinhos. Tem misericórdia dos nossos inimigos, dos nossos políticos, daqueles que se encontram pelas ruas, daqueles que se encontram doentes, dos que se encontram em aflições, desesperos. Tem piedade de cada um de nós. Tem piedade deste planeta. Meus amigos, eu desejo e entrego nas mãos de Deus as nossas preocupações, os nossos problemas, o nosso caminho, os nossos objetivos. Que Jesus derrame sobre cada um de nós a sua paz neste dia e que todos os nossos passos sejam conduzidos pelas suas mãos. Que assim seja, Senhor. Bom dia para todos.